mais 6 minutos. Piloto hard. Bom dia, gente. Esse é mais um vídeo pro canal 123 Física 1. Bom, galera, hoje eu vou tentar ensinar uma coisa aqui pra vocês que é corriqueiro aí no dia a dia do pessoal aí que gosta de eletricidade, de fazer as coisas aí. Hoje, galera, eu vou dar umas dicas de como soldar, como que é a solda de estanho no caso. Bom, estanho, galera, é esse araminho aqui, certo? No caso dessa aqui é a marca Best. Isso aqui é uma das melhores marcas de estanho, viu? Que eu uso aqui. Não tô fazendo propaganda não, mas é verdade. Evitem comprar estanho de loja de R$1,99, essas coisas. Vai numa casa que mexe com eletrônica, que eles já estão acostumados. Bom, ferro de solda, gente. Você pode ter esses bitelão, que é grandão, né? Para soldar coisas maiores, grandes, que tenha superfícies grandes. E o mais comum, que é esse daqui, que a maioria das pessoas conhece, esses daqui. Bom, isso aqui, ele esquenta em média, gente, em torno aí de 280, 300 graus. É a temperatura aí que fica esses ferros de solda. Agora, eu vou dar umas dicas de como você soldar. Primeiramente, gente, soldar não é simplesmente só derreter o estanho em cima de alguma coisa e ficar uma prasta lá. Ok? O que você deve fazer? O meu estanho aqui, ó, meu ferro, ele tá com a ponta encolhida, no caso aqui. Ok? Mas isso aqui é uma opção minha. Ó, esse tá um pouco maior, mas ele fica até desse tamanho. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Quando você tiver um ferro de solda desses modelos, você nunca tente soldar alguma coisa que seja igual ou maior do que a grossura da própria ponta. Tá vendo essa pontinha aqui? Ó, ela não tem uma grossura nela aqui. Isso daqui deve dar em torno de uns 4 milímetros. Porque é o seguinte, se você for soldar uma coisa muito grossa, o que acontece? Em vez de o ferro de solda esquentar a peça esfria o ferro de solda. Entendeu? Então muita gente aí tem dificuldade e faz aquelas soldas chamada solda fria. Aqui, que na verdade não solda, fica só uma prasta lá. Então eu vou ensinar vocês como que se deve fazer o correto para soldar. Olha, eu deixei um pedacinho de fio aqui. Esse aqui é um fio comum que eu descasquei. Galera, as coisas funcionam assim, ó. Para que o estanho derreta e grude, adere no fio, o fio tem que estar na mesma temperatura ou maior do que o estanho, seja no ponto de fusão do estanho, ou seja, na hora que o estanho vai derreter. Ou seja, vamos lá, uma demonstração. Espero que esteja focado. Quando você põe o estanho no teu ferro de solda, olha lá, fica uma pontinha ali, ó, brilhante. Você nunca deve deixar o ferro de solda desse jeito, com essa ponta aqui, ó. Você pode usar só para ver se ele está derretendo. Só que você deve limpar ele. Ou seja, eu costumo bater, entendeu? Agora ele está limpo, olha lá, ele está sem a bolinha de estanho ali. Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhe por causa da bolinha aqui. Então detalhe, você tem que esquentar o fio a ponto de o fio próprio derreter o estanho. Ok? Vamos lá, fazer um teste aqui. Coloquei o fio, vamos ver se a câmera pega. Eu vou esquentar o fio. Até o ponto que o fio derreta o estanho. Só um segundo. Ó, tô esquentando o fio. Ó, o próprio fio está esquentando, derretendo o estanho. Vamos ver. Olha o que acontece. Ele fica inteiro soldado. Porque se você derreter o estanho em cima do ferro de solda, ou seja, derreter pela ponta, quem está derretendo é o ferro. Ok? E você quer que o estanho não vá para o ferro, você quer que venha para o fio. Vou dar uma outra demonstração aqui. Vou colocar essa chapa
que é uma placa de circuito impresso. Vou encostar. Se eu só encostar e pôr o estanho aqui, aonde que foi o estanho? Olha aqui, ó, tá aqui na ponta. Mas se eu encostar e segurar, a própria placa vai derreter o estanho, ó. Presta atenção, ó. Tá vendo? A solda é... Detalhe, a solda boa, ela sempre fica brilhante, ok? Ela fica brilhante, ela não fica opaca. Vamos lá, eu vou mostrar um terminalzinho de motor brushless. Esses terminaizinhos aqui, ó. Quando vocês for soldar, gente, evite fazer isso, ó. Pegar, por exemplo, uma massa de ferro e segurar alguma coisa. A não ser que o seu ferro de solda seja muito forte. Porque o que vai acontecer aqui? Quando você pôr a ponta do ferro de solda aqui, em vez de ele esquentar essa peça, ele vai transferir o calor para o alicate. Ok? Então ele só iria soldar de verdade se o alicate inteiro estivesse a ponto de derreter o estanho. Senão a solda vai ficar ruim. Então eu aconselho o seguinte: você coloca isso aqui numa madeira. Deixa eu ver se eu tenho algum buraquinho aqui. Aqui, ó, na minha mesa aqui tem um buraquinho. Por quê? A madeira é um isolante térmico. Ela não deixa ficar absorvendo o calor. Ó. Qual que era? Vou ensinar vocês a soldar o fio nesse conector. Você vai fazer o seguinte: você vai encostar. Ó, tô encostado. O que tá acontecendo? Tá esquentando esse conector. Agora, opa! Saiu voando aqui. Agora ele tá pelando. Ó, gente, fazer vídeo ao vivo assim dá esses probleminha. Vou colocar ele aqui certinho. Senão ele acaba saindo. Vamos lá, de novo. Encostei. Só dou o primeiro arranque, vamos dizer assim, encostando lá no ferro. Tô segurando. Agora você enfia na peça, ó. No caso desse conectorzinho, ó, encheu o conector de estanha. Ele vira uma piscina de estanho, ou seja, ele fica líquido. Vamos fazer um exemplo com o primeiro fio. Você esquenta o fio, né? Solda pelo fio. Quando você for soldar duas partes, você solda uma parte primeiro, solda a outra parte, pode ser dois fios ou uma placa, ou seja, qualquer coisa que for soldar as duas. Você primeiro estanha uma, depois estanha a outra. Por quê? Porque na hora que você esquentar aqui agora, simplesmente você vai segurar aqui, ó, ela vai ficar a temperatura lá de 300 graus lá no lugar. Então tem um apoio, porque o apoio é importante, porque a temperatura é quente, né? Então não tem como segurar na mão aquilo ali, né? Agora vamos ver. Alguns vestígios que fica na solda, gente. Aqui, ó. Parece uma pasta. Tá vendo? Isso daqui, na verdade, é um ácido que tem dentro do estanho. Então quando você tá soldando, esse ácido aqui ajuda a soldar melhor, ou seja, limpa as coisas. Aí, ó, a solda tá ali, ó. A solda tá perfeita, ok? Se eu colocasse só o ferro de solda aqui depois do fio, então ele dá diferença de temperatura. Então o grande segredo é o seguinte: é você ter a temperatura no ponto que o estanho se liquefaz ali. Agora, você para pegar um fio dessa grossura aqui, ó, é grosso. Um fio desse dá praticamente a grossura do ferro de solda. Você vai falar, ele vai soldar? Ele solda, só que o que vai acontecer? Ele vai demorar mais tempo. Ele vai demorar mais tempo porque ele vai ter que esquentar todo esse fio a ponto de essa ponta ficar a temperatura do ferro. E se esse fio fosse mais grosso assim, ele, em vez de ele esquentar, ele esfriaria o ferro. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso tentar soldar, mas olha aqui, vamos ver se vai acontecer aqui, ó. Esse ferro de soldinha aqui é bem forte.
Aqui, ó. Pra você soldar um fio desse tamanho, você tem que ficar segurando o ferro na ponta até esquentar. Ó, já tá queimando até meu dedo aqui, ó. Tá vendo que ele não derrete o estanho aqui, ó? Porque a temperatura não vem pra cá, ó. A temperatura fica só na ponta. Ele tá dissipando o calor aqui, ó. Ou seja, ele tá esfriando aqui, ó. Então, nesses casos, você deveria ter o quê? Um ferro de solda maior. Então, esse ferro de solda aqui, gente, ó, é da marca Fame. Um dia que vocês for comprar pra fazer solda, essas coisas, soldas pequenas, dá preferência aí nesse ferrinho aqui, é de 30 watts da Fame. Ele é de 25, é 30 watts. Esse ferrinho aqui é excelente, gente. Não é propaganda, é só para poder vocês fazer certo. Estanho. Porque não adianta nada você ter um ferro bom e um estanho ruim ou vice-versa. Então, estanho best, é beleza, nunca deu problema. E esse ferrinho de solda pequeno aí da Fame também, 30 watts, é ideal. Então, galera, é isso aí. Pra você fazer uma solda, em resumo, a peça tem que estar o calor do ferro. Então, ou seja, é o calor suficiente para que derreta o estanho. Se a peça não tiver, a solda vai ficar fria, que fala. Então, na verdade, ela só gruda ali, mas não tem aquela coisa homogênica da peça em relação ao fio. Tá legal? Isso aqui você pode... Ou seja, fica perfeito. Tá bom, galera? Espero que tenha ajudado um pouco aí sobre relação de soldas. Isso aqui funciona com qualquer... Essas técnicas funcionam na hora que você for soldar um resistor, um fio, ou você vai soldar os fios em algum aeromodelo ou num drone. Então, se você não esquentar da maneira que eu falei, a solda tua vai ficar fria, vai dar mau contato, pode ficar desligando as coisas, assim por diante. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Se gostaram aí, clique em gostei, adicione aos seus favoritos. Poste esses links lá no Facebook de vocês. Tá bom? Um abraço a todos aí.